Fala galerinha, beleza? Segunda aula hoje da série de modelos atômicos. Hoje a gente vai falar do modelo de Dalton. E não se esquece, se você quer gabaritar a química no Enem e nos vestibulares, já curte esse vídeo e se inscreve aqui no canal. Vambora! Vamos lá galerinha, é o seguinte. Então, modelo atômico de Dalton. É um modelo simples, é um modelo básico, mas ele é extremamente importante dentro da química. Por quê? Primeiramente porque a gente usa ele até hoje. Quando a gente vai estudar gases, tá, a cinética dos gases, nós vamos utilizar o modelo do Dalton como modelo para as moléculas e os átomos dos gases. Outra coisa, se você não assistiu a aula anterior, eu vou deixar um card aqui em cima. Vai lá e assiste, ela é extremamente importante para você entender o que a gente vai discutir aqui hoje. O Dalton, ele queria resolver alguns dos questionamentos que existiam na época, como por exemplo a compressibilidade dos gases, as leis ponderais que a gente viu na aula anterior. Então, ele precisava de um modelo atômico que resolvesse essas questões. Então ele produziu um modelo atômico bem simples, tá? Só o suficiente para resolver os questionamentos que ele tinha. E o resultado foi que ele desenvolveu um modelo atômico esférico e maciço. Essas são as principais características do modelo do Dalton. E é justamente por isso que a gente compara ele a um modelo de bola de bilhar. É como se fosse uma bola de bilhar microscópica. Tá? Na cabeça do Dalton, os átomos eram pequenas esferas maciças e indivisíveis. A gente vai falar melhor dessas qualidades daqui a pouco. Mas mais do que isso, ele conseguiu produzir o primeiro rascunho do que seria ali uma tabela periódica. Como que ele fez isso? Ele separou os elementos que a gente já conhecia na época e desenvolveu uma forma rudimentar de organizar esses elementos. E isso aqui foi talvez uma das maiores contribuições do Dalton. Ele trouxe uma noção muito mais precisa do que é um elemento. Tá? Elemento na época era qualquer coisa, água era elemento, madeira era um elemento, mas não, ele foi e separou o que seria um elemento. Ele trouxe uma noção muito mais próxima do que é dos dias de hoje. Bom, e as características desse átomo do Dalton? Ele fez 5 postulados que descreviam o átomo dele. A gente vai detalhar cada um desses postulados agora. O primeiro é que toda e qualquer parte de matéria é composta por corpúsculos esféricos, maciços e indivisíveis. Galerinha, uma das coisas mais importantes que vocês têm que saber sobre modelos atômicos é não só o que estava certo, mas também o que estava errado. Isso cai muito em vestibular. Anota isso, pelo amor de Deus, não esquece. E nesse caso aqui, o Dalton errou e errou feio nesse postulado. Por quê? Os átomos, de fato, eles são a menor unidade de qualquer substância. No entanto, o átomo não é maciço, porque a gente sabe hoje que o átomo ele é composto basicamente por espaços vazios, a maior parte do átomo é espaços vazios. O átomo é sim divisível, você consegue separar ele em partes menores, e ele não é indestrutível. Bom, o segundo postulado, ele fala que todos os átomos de um determinado elemento são idênticos. Isso aqui também é outro erro e muito grande, e cai bastante no vestibular. Anota isso aqui. Seguinte, os átomos, eles possuem diferenças entre si, mesmo quando eles são de um mesmo elemento. Por quê? A gente vai estudar mais adiante uma coisa que é chamada de isótopo. O que é um isótopo? São átomos do mesmo elemento que possuem números de nêutrons e números de massa diferentes. Então, mesmo quando você está tratando de um mesmo elemento, você pode sim ter átomos diferentes. O terceiro postulado, ele diz que átomos de elementos diferentes possuem propriedades diferentes. Bom, aqui ele acertou. Realmente, aqui ele acertou em cheio. Vamos ver o quarto postulado. No quarto postulado, ele diz que átomos de elementos diferentes se combinam em uma proporção fixa para formar determinados compostos químicos. Galerinha, isso aqui nada mais é do que a segunda lei ponderal, a lei de Proust. O quinto postulado, ele diz que durante as reações químicas, átomos não são criados nem destruídos, somente rearranjados. Isso aqui, de novo, é basicamente a primeira lei ponderal. Ele conseguiu explicar a compressibilidade dos gases e ainda as leis ponderais. Bom, depois que o Dalton conseguiu resolver essas questões, novas questões surgiram, como por exemplo a natureza elétrica da matéria. As pessoas queriam entender como que a eletricidade funciona. E quem conseguiu explicar isso de uma maneira coerente e através do modelo atômico foi Joseph John Thomson. Mas esse é o assunto da nossa próxima aula. Vídeos novos toda terça e quinta às 5. Te vejo lá.
Ah, e não esquece, se você quer gabaritar a química no Enem nos vestibulares, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para receber todas as notificações. E me segue nas outras redes sociais, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo.